Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a olharem para Israel e para a igreja de maneira correta. E como separar Israel da igreja de maneira correta. E como não separar Israel da igreja de maneira correta. Eu confesso que pelo texto que eu vou começar aqui, é difícil de fechar o assunto, é difícil de provar com todas as provas, com todas as palavras para vocês isso que eu vou falar. Mas para vocês que me acompanham, vocês vão entender já por esse vídeo, independentemente se assistiram os anteriores ou não. Eu vou deixar para vocês um lembrete no comentário fixo e na descrição do vídeo alguns links ou até mesmo uma playlist desses vídeos curtos nos quais eu estou falando desse mesmo assunto. E aí eu vou tentar ver a melhor organização dos vídeos e vocês seguem nesse assunto. É muito importante vocês entenderem isso para a vida prática, sim, para a vida espiritual e principalmente para conhecer realmente as coisas do tempo do fim. Porque dependendo de como você entende esse assunto, o seu entendimento em relação às coisas do tempo do fim pode ser alterado, ou para o bem ou para o mal. Irmãos, vocês sabem, não existe separação entre judeus e gentios, mas tem pessoas que fazem separação entre a igreja e Israel, e uma separação equivocada, somente com o intuito de provar para você que a igreja não vai estar aqui na grande tribulação, e aí está o grande erro dessa linha, porque a igreja estará aqui na grande tribulação. E muitas pessoas, por causa da dureza do seu coração, resistindo à verdade, elas não vão buscar as referências que o apóstolo Paulo está dando na sua carta, ao falar de assuntos relacionados ao que eu estou falando. Então, como elas não entendem a linguagem dos profetas, elas vão interpretando conforme o que faz mais sentido para elas. E isso eu posso afirmar com todas as palavras. Existem pastores que são bons, que são bonzinhos, né, que aparentemente estão fazendo a vontade de Deus. Eu digo aparentemente porque eu não sei a realidade das coisas, eu não convivo com eles. Mas aparenta estarem fazendo a vontade de Deus, mas em relação a esses assuntos, eles estão pecando, eles estão falhando com a igreja. Então é o seguinte, existe separação entre a igreja e Israel? Existe, sim. Em que sentido? É porque Israel hoje é uma nação. Os judeus não estão mais espalhados pelo mundo sem terra. Hoje eles estão com a terra como foi previsto pelas Escrituras, principalmente pelo livro do profeta Ezequiel no capítulo 37, 38 e 39, que Israel haveria de retornar para a sua terra. E Oséias, capítulo 3, profetizou que eles ficariam muito tempo espalhados pelas nações, sem nada, sem poderem fazer nada, e que no fim dos dias, nos últimos dias, iriam buscar o Senhor, resumidamente falando. As profecias falavam sobre isso. Então hoje os judeus têm terra, Israel é conhecido como uma nação diante de todas as nações para se cumprirem todas as profecias relacionadas ao anticristo indo para a terra de Israel também, porque ele não vai somente para lá, mas o foco dele é lá, certo? Então nesse sentido existe a separação, mas o plano do Israel de Deus segundo o Espírito, esse sempre vai existir, esse é eterno. Se existe um Israel segundo a carne, também existe um Israel segundo o Espírito. E o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10, se eu não me engano, que existe um Israel segundo a carne. E se existe um segundo a carne, obviamente existe um segundo o Espírito, e ele prova isso por outras cartas. Se existia circuncisão na carne e ainda existe, como não vai existir circuncisão segundo o Espírito? O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 2 e em Romanos 16, categoricamente. Se existe uma casa de Deus literal, como não existiria uma espiritual? E Pedro fala disso. Se existia sacrifícios literais na casa de Deus, literal, como não existiria sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? E existe, e é o que nós fazemos hoje. Somos nós essa casa de Deus. E nós fazemos esses sacrifícios espirituais. Pedro, um bom judeu, disse isso. E ele mesmo, nesse contexto lá de 1 Pedro capítulo 2, ele pega textos que foram aplicados para as 12 tribos e aplica para as 12 tribos, que é o Israel de Deus, só que está disperso. Deus já chamou as 10 tribos de volta. Somos nós, só que ainda falta unificar plenamente, e isso é só na ressurreição. Pelo Espírito você deve andar e agir como uma nova criatura, como se já tivesse em ressurreição de vida. Em Colossenses 3, o apóstolo Paulo diz: se já ressuscitaste com Cristo,
Buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Buscai, em outras palavras, busquem entender o que é um sumo sacerdote, o que é a Arca da Aliança. Festas, né? Festas. Bota a mente nas festas do Senhor. E aí ele fala para não roubar, para não fazer mais isso, para não fazer mais aquilo. Isso é andar, é vida de ressurreição. Mas nós não ressuscitamos ainda, literalmente. Em Efésios 2 ele fala a mesma coisa. Só que em 1 Coríntios 6, em outros pontos das suas cartas, ele fala que nós ainda haveremos de ressuscitar. Entendeu? Em Romanos 8, o apóstolo Paulo fala que não é para a gente andar na carne, não é para ser devedores da carne só porque nós habitamos ainda no corpo carnal. Porque essa é a realidade. Mas você já pode experimentar poderes do mundo vindouro, vivendo como se já tivesse ressuscitado. E para você que entende assim que é espiritual, já deve agir como se o reino de Deus estivesse unido já, ainda que literalmente nós não estamos. Entendeu? Eu vou mostrar o porquê dessa minha linguagem aqui nessa carta. Lembra, o apóstolo Paulo fala que nós já ressuscitamos com Cristo e estamos nos lugares celestiais, mas ainda literalmente não. Só que podemos viver dessa maneira, porque as promessas de Deus não vão falhar. Ele fala que Jesus aboliu a morte, mas nós morremos ainda. Acho que para Timóteo ele fala que ele aboliu a morte, mas em 1 Coríntios 15 ele fala que a morte é o último inimigo de Deus. Aboliu a morte ou ainda é o último inimigo? Aboliu nele, e através dele, que é as primícias, vai acontecer nos seus santos. Mas o apóstolo Paulo já está chamando as coisas que ainda não são como se já fossem, como Deus faz. Entendeu? Cristo já ressuscitou para sempre. Nós ainda não, mas ressuscitaremos. Entenderam? E por aí vai. O apóstolo Paulo tem várias linguagens desse tipo que parecem contraditórias, né? Mas ele está mostrando os dois planos da realidade. E aí, em Gálatas 6, ele está fazendo algo incrível. Muito incrível. Só que você precisa do contexto da carta e analisar ela como se fosse uma coisa muito preciosa. Como se fosse uma pedra preciosa. E aí você precisa de tempo, coragem, vontade de estudar e buscar as referências. Então vamos começar por um texto aqui. Gálatas 6, ele já está prestes a acabar o ensino dele, e no verso 16 ele diz: a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Aí aqui ele faz a saudação e finaliza a carta. Muitos usam esse texto para mostrar que existe o Israel de Deus e que esse o Israel de Deus é o Israel segundo a carne. Não é o Israel segundo o Espírito. Essa é a linha pré-tribulacionista e é a linha mais prejudicial à nossa saúde, porque ela não só apenas te faz promessas falsas, porque é falsa, o arrebatamento secreto é falso, mas ela também faz você fazer muitas separações de pontos específicos da palavra e faz você não olhar para os profetas, só quando convém. E isso já é prejudicial à saúde. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Que regra é essa? Quem são eles e o Israel de Deus? Vamos ver o contexto, e um contexto pequeno. Vamos pegar a partir do verso 12, do verso 11. Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque tinha perseguição naquela época, né, da parte dos judeus. Verso 13 diz: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para gloriarem na vossa carne. É como se você fosse um judeu e você fosse lá na igreja de Gálatas, convencesse muitos ali, muitos gentios, que o que Paulo prega é herético, é contra a lei, e convencesse eles disso e dissesse: está escrito na lei que a descendência de Abraão, os que querem o Deus de Israel têm que se circuncidar. Aí a pessoa se circuncida, você leva ela para o sumo sacerdote e você traz ela para o seu time. E aí você acaba se gloriando dessa obra na carne dela, sendo que o Espírito Santo está fazendo uma obra segundo o Espírito. Lembra? Circuncisão segundo o Espírito. Templo de Deus, não mais literal, segundo o Espírito.
Ou seja, nós somos o Israel segundo o Espírito. Aí o apóstolo Paulo diz no verso 14: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do Senhor, Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas ser nova criatura. Esse é um texto que ele usa mais uma vez em Gálatas 5 e mais uma vez em Coríntios. Em todas as cartas dele, esse texto aqui de que nem a circuncisão é uma coisa, nem a incircuncisão e sim ser uma nova criatura, aparecem 3 vezes nas suas cartas. As 3 vezes, 2 vezes em Gálatas e 1 em Coríntios. Em cada parte ele muda um pouquinho o contexto. E você tem que somar as 3, certo? Por isso que eu somo as cartas, por causa dessas referências que o apóstolo Paulo nos dá. E o verso 16 diz: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, de que entender que nem a circuncisão, ou seja, coisas da lei, circuncisão é um passaporte para você entrar em tudo que é referente à lei, nem isso e nem a incircuncisão, que é algo por natureza, nós somos incircuncisos naturalmente, é coisa alguma, mas sim ser uma nova criatura. Não adianta a pessoa naquela época entender as questões de Paulo, entrar na nova aliança sem circuncisão na carne, mas não ter o coração circuncidado. É isso que ele está falando. O ser nova criatura é ter coração circuncidado. Por isso que eu falo para você somar as cartas. Não adianta ser circuncidado na carne conforme a lei e não praticar a lei, porque ele disse: nem esses que estão circuncidados guardam a lei. Então só cortar a pele do prepúcio não vale. E se você, por outro lado, entender as questões dele, entrar na nova aliança e não ser uma nova criatura, a sua incircuncisão também não vale, porque o seu coração não está circuncidado. E o verso 16 diz: a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Quem é que vai andar de conformidade com esta regra? Judeus e gentios, que são chamados. Paz e misericórdia sobre eles, os que estão sendo chamados, e sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus, irmãos, é a junção de judeus e gentios. O apóstolo Paulo aqui ele vislumbrou a ressurreição dos santos. Ou seja, se você é um judeu, eu sou um gentio, nós estamos na época de Paulo, e nós andamos de conformidade com essa regra, e ambos somos novas criaturas. Você é um judeu circuncidado na carne, mas é uma nova criatura porque você não pode parar a circuncisão. Lembra? 1 Coríntios 7, foi chamado estando circuncidado, não desfaça a circuncisão. Ou seja, não tem como parar de fazer as coisas da antiga aliança, vai ser um escândalo para todo mundo e você vai ser impedido de pregar o evangelho. Mas seja uma nova criatura. E eu que fui chamado estando incircuncidado, não posso me circuncidar. Mas, porém, estando circuncidado, entendendo o propósito, devo andar como uma nova criatura. Se nós andamos de conformidade com esta regra, paz sobre nós. E o que nós somos? Judeus e gentios unidos? O Israel de Deus. Ficou claro? Talvez não, porque falta você assistir mais vídeos, desse assunto. Eu queria provar através de todos os capítulos de Gálatas, mas eu vou escolher um aqui específico, que você conhece bem. Gálatas 3 diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, dele vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois de Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não há divisão aqui. Não há separação. Mas essa linguagem dele, irmãos, não é algo que se cumpriu literalmente naquela época ou está cumprido já na nossa época. Mas é algo que no Espírito nós esperamos acontecer, mas como eu disse no início, você deve se comportar dessa maneira. Olha só, de Sarte não pode haver nem judeu e nem grego, mas Paulo diz, eu sou judeu. Em outra questão ele fala, eu sou romano. Ele tem esse direito, por causa da dupla nacionalidade dele. Não pode haver nem escravo e nem livre, mas tem pessoas que são escravas, outras são livres. Mas ele explica que aquele que é escravo é livre no Senhor, e aquele que é livre é escravo do Senhor. Soma as cartas.
E aqui está o X da questão, nem homem e nem mulher. Irmãos, você pode estar no Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Se você é mulher, você deve andar como mulher. E se eu sou homem, andar como homem. Então existe homem e mulher, sim. Mas ele está falando que em Cristo não, porque aqui ele visualizou a ressurreição dos santos, aonde não haverá de fato nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Entendeu? Literalmente não é assim. Literalmente um judeu deve andar como um judeu e um gentil como um gentil. Se ambos estão no Senhor, então cada um no seu chamado, como Paulo falou em 1 Coríntios. Foi chamado estando circuncidado, continue. Foi chamado estando incircuncidado, não se circuncide. Anda de conformidade com essa regra, paz sobre você. E o Israel de Deus, aquele que está por vir na ressurreição. Ele não está falando paz sobre você e sobre o judeu e sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus, na mente pré-tribulacionista, não seria o próprio judeu? Não fecha. Os fatos não fecham. A todos, por isso que eu li o contexto, porque o pré-tribulacionista que nega esses fatos não lê o contexto. Então esse é um outro ponto que se encaixa com Gálatas 6. E tem mais um ponto aqui que como eu já gravei um vídeo, eu vou indicar ele para vocês. Em Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo prova com todas as palavras que nós, os gentios, fazemos parte das 10 tribos de Israel, já fomos chamados. Somos agora as 10 tribos do Senhor no Espírito, falta só aquela união. Eu vou deixar esse vídeo para você separado no comentário fixo e vou deixar um lembrete ali para você assistir logo em seguida, porque não tem como contextualizar tudo aqui agora que o vídeo vai ficar enorme. E eu já falei tudo em outro vídeo somente usando Gálatas 4, com as referências que o apóstolo Paulo nos dá para Isaías 54, provando isso que eu estou falando para você. E tem mais um ponto aqui que está em Gálatas 2. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 2 que Pedro foi separado para o evangelho da circuncisão. E ele, Paulo, para a incircuncisão. Então tem 2 times formados. É muito bonito quando você leva isso para Atos dos Apóstolos. Porque do capítulo 1 até o 12, você vai ter o time da circuncisão e algumas participações pequenas de Paulo dentro dessa primeira linha, dessa primeira temporada. Mas do capítulo 13 em diante, você vai ter o time da incircuncisão indo para os gentios, e você vai ver algumas participações de Pedro e de Tiago dentro dessa temporada, dessa nova temporada, que é mais profunda do time da incircuncisão. E aí o evangelho fica mais profundo porque o apóstolo Paulo entra. É muito lindo isso. Quem sabe um dia eu faça isso para vocês numa linha do tempo. Então, existe 2 evangelhos? O evangelho não é um só? Irmãos, evangelho é boas novas. Na verdade, o evangelho é um só, mas as boas novas têm que chegar de uma maneira para os judeus e de outra maneira para os gentios. Visto que nessa época aqui não tinha Novo Testamento formado, ele estava se formando e tinha templo. Então era muito mais difícil pregar o evangelho naquela época. Porque para chegar no entendimento que Paulo queria dar para a igreja, tinha que estudar muito os profetas. E hoje já tem tudo formado e nem templo tem. Então seria mais difícil de nós nos confundirmos. Nenhum judeu chega para a gente hoje e engana a gente tão facilmente como enganava os Gálatas, os Coríntios. Então, o chamamento ia. Tinha a igreja dos judeus e a igreja dos gentios. Eles iam se convertendo ao Senhor Jesus, mas cada um tinha que andar da sua maneira. Tanto é que Paulo repreendeu a Pedro por ser judeu e andar como gentil. E depois não querer mais andar com os gentios porque estava sendo perseguido pelos judeus. Da parte de Tiago lá, não porque Tiago estava contra a história. Tiago, ele reprovou isso lá em Atos 15. Ele fala, eu não estou sabendo de nada, nem enviei nada. Foram rebeldes que saíram da nossa parte. Então Pedro foi um hipócrita e Paulo repreendeu ele, certo? Então tem 2 evangelhos, só que esses 2 evangelhos têm que convergir em um só, no Israel de Deus. Então Paulo escreve tanto para aqueles que Pedro e Tiago e João e o seu time cuidavam, como para aqueles que o Paulo estava cuidando. Se andar de conformidade com isso que eu estou falando para vocês, judeus e gentios, paz sobre vocês. Paz sobre eles, né? Porque ele está escrevendo para a igreja dos Gálatas. Paz sobre esses e sobre o Israel de Deus.
aquele que está por vir na ressurreição, aonde não vai haver mais judeu ou gentil, homem ou mulher, escravo e livre, porque todos nós seremos um no Senhor. Olha a diferença de você contextualizar toda a carta. Você perde tudo isso para crer em mentira, em arrebatamento secreto. Porque o arrebatamento secreto nunca vai condizer com essa mensagem aqui. Não tem como. Eles vão separar tudo. Então assista ao vídeo que eu falei para vocês de Gálatas capítulo 4, soma com esse e continua na playlist que vai estar aí para vocês. Tá bom? Eu fiz o máximo aqui de esforço para explicar, mas vira e mexe eu vou voltando aqui nesses textos e vou conectando com outros pontos da carta de Paulo. Nunca se esqueça dessas conexões. Tudo bem? Gálatas 6, com o seu contexto, vai para Gálatas 3 e fecha. Pode falar de Gálatas 2, como eu falei para vocês, né? O propósito de judeus e gentios e do evangelho ir para 2 grupos, e dá um checkmate em Gálatas 4. Aí você prova que quando lá em Gálatas 6, Paulo fala o Israel de Deus, Gálatas 4 está provando que o Israel de Deus é o Israel segundo o Espírito, transformado. Tá bom? Deixe os comentários. Eu sei que é difícil de entender, mas se você se esforçar, você entende. Vai valer a pena cada esforço. E eu queria ver o que vocês estão entendendo. Tá bom? Compartilhe o vídeo, segue a playlist, se inscreva no canal se você não estiver inscrito. E é isso daí, irmãos. Deus abençoe, tá? Fiquem todos na paz do Senhor.